Você lembra da esperança que apareceu há menos de 48 horas? Aquele momento em que parecia que o mundo ia respirar, que talvez, só talvez, um acordo entre Irã e Estados Unidos pudesse esfriar a guerra. Esquece. Porque o que a gente está vendo agora é exatamente o contrário. É um cessar-fogo que já nasceu quebrado e talvez nem tenha existido de verdade. Presta atenção nisso. Enquanto líderes falam em paz, bombas continuam caindo. Enquanto diplomatas apertam mãos, milhares de pessoas estão fugindo de casa. E no meio desse caos, o jogo real está acontecendo longe das câmeras, nos bastidores, nas negociações e, principalmente, nas provocações. Nos últimos dias, o Irã subiu o tom, e não foi pouco. Depois dos ataques de Israel no Líbano, o governo iraniano veio a público e disse algo que muda tudo, que essas ações violam o cessar-fogo e, mais do que isso, tornam qualquer negociação sem sentido. Olha o peso dessa frase. Porque quando uma das partes começa a dizer que negociar não faz mais sentido, a gente não está caminhando para a paz, a gente está caminhando para a escalada. E aqui entra um ponto que muita gente ignora. Essa guerra não é só sobre quem ataca quem, é sobre narrativa, é sobre quem consegue parecer mais forte, mais firme, mais disposto a ir até o fim. E nisso, todo mundo está jogando. De um lado, Israel intensifica ataques no Líbano. E não são ataques pequenos, é o dia com maior número de ofensivas desde o início dessa frente do conflito. Centenas de mortos, milhares de feridos e um número absurdo de deslocados. Mais de 1 milhão de pessoas já tiveram que abandonar suas casas. Pensa nisso, mais de 1/6 da população de um país forçada a fugir. Isso não é só guerra, isso é colapso humanitário. E aí o Irã responde, diz que não vai abandonar o Líbano, que vai pressionar por um cessar-fogo também nessa frente, mas ao mesmo tempo endurece. Endurece nas falas, endurece nas exigências e, principalmente, endurece na estratégia. Porque enquanto o discurso é diplomático, na prática o Irã está mostrando poder. E aqui entra uma das jogadas mais perigosas de todas, o Estreito de Hormuz. Se você assistiu o vídeo anterior, você já entendeu o tamanho disso. Mas agora a situação ficou ainda mais tensa. O estreito está aberto, mas não está livre. Pouquíssimos navios estão passando. E agora surge uma ideia que pode incendiar de vez o cenário: cobrar pedágio. Sim, o Irã estaria considerando cobrar algo em torno de 2 milhões de dólares por navio, para deixar passar. Respira um segundo e pensa nisso. Uma das rotas mais importantes do planeta, virando uma espécie de estrada privada em meio a uma guerra. Isso não é só polêmico, isso quebra regras internacionais. Existe uma convenção global que diz claramente: estreitos como Hormuz não podem ser explorados economicamente dessa forma. Eles são rotas livres, essenciais para o mundo. Mas em um cenário de guerra, regras começam a virar sugestões. E é aí que o risco aumenta. Porque países já estão reagindo. A Europa, por exemplo, já sinalizou que não pretende aceitar isso. E quando várias potências começam a discordar ao mesmo tempo, a chance de conflito direto aumenta. E como se não bastasse, tem mais um elemento nesse jogo, um dos mais imprevisíveis, o Donald Trump. Trump voltou a fazer o que ele faz de melhor: pressionar, ameaçar e, ao mesmo tempo, deixar todo mundo sem saber o que vem depois. Ele já disse que pode aumentar os ataques, que pode agir com mais força, que as tropas americanas estão prontas. Mas aqui tem um detalhe crucial. Ninguém sabe quando ele está blefando e quando ele está falando sério. E isso é extremamente perigoso, porque na política internacional, previsibilidade é tudo. E quando você tira isso da equação, você cria instabilidade. E essa instabilidade pode virar conflito em segundos. E tem mais, dentro do próprio governo americano não existe consenso. Tem gente que apoia, tem gente que é contra, tem gente que alerta. Isso pode sair do controle, isso pode virar uma guerra regional, isso pode afetar a economia global. E não são alertas pequenos, são avisos sérios. Porque quando você junta Irã pressionando,
Israel atacando, Estados Unidos ameaçando e o resto do mundo preocupado, você tem a receita perfeita para algo muito maior. E agora chegamos ao ponto mais importante de todos, as negociações. Existe uma reunião marcada, uma tentativa de colocar todo mundo na mesa, mas aqui vai a verdade nua e crua. Ninguém chega para negociar querendo ceder, todo mundo chega querendo ganhar. E sabe como isso funciona? Cada lado começa exagerando. Irã diz que não abre mão do programa nuclear, que não abre mão do controle do estreito, que pode cobrar pedágio, que quer compensações. Do outro lado, a resposta vem em forma de ameaça. Se não ceder, a gente ataca. É um jogo de pressão, de blefe, de força. E o problema é que quando todo mundo blefa ao mesmo tempo, alguém pode acabar pagando para ver. E aí, não tem volta. E talvez a análise mais interessante de todas seja essa. O Irã pode não ser a maior potência militar, pode não ser a maior economia, mas virou uma potência estratégica, porque entendeu algo que poucos entendem. Você não precisa ser o mais forte se souber exatamente onde apertar. E o Irã está apertando no lugar certo, no momento certo e do jeito mais desconfortável possível para o mundo inteiro. Agora a pergunta que fica é: isso vai terminar em acordo ou é só o começo de algo muito maior? Porque o que a gente viu nas últimas 48 horas não foi paz. Foi um intervalo, um respiro curto antes de um possível próximo capítulo. E se tem uma coisa que a história mostra, é que conflitos assim não acabam rápido. Agora me diz aqui nos comentários, você acha que isso vai se resolver na negociação ou a gente está caminhando para uma escalada ainda mais perigosa? Porque uma coisa é certa, o mundo está jogando um jogo de alto risco agora, e qualquer movimento errado pode custar caro, muito caro.